Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a este canal, eu sou o Manuel, este é o canal O Drible do Órfão. É um prazer enorme ter vocês comigo conectados. Compartilhe com seus amigos, com quem você achar interessante. Que o intuito deste canal é trazer assuntos relevantes e assuntos que venham agregar em nossa vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí embaixo, dê o seu joinha, não deixe de dar o seu joinha, compartilhe e deixe os seus comentários, que é um prazer enorme ler o comentário de cada um de vocês e compartilhar ideias. Hoje eu estarei falando com vocês sobre qual o tribunal mais injusto que já existiu no mundo. Você já parou para pensar? Porque todo dia na vida, nos tribunais da vida, todo dia um juiz ele tem que julgar alguém. E quando esse juiz julga, muitas vezes, às vezes ele julga pelo seu ponto de vista, pelo altar que ele está. De cima ele vai aponta o dedo, enfim, com seus estudos. É assim que rege, é assim que vive a humanidade. E a todo momento nós, seres humanos, estamos julgando alguém, porque a partir do momento que você sai da sua casa, você já está, você olha para alguém, você julga pela vestimenta, julga pela raça, pela cor, pelo modo de ser. Nós, seres humanos, até eu digo que é meio tendencioso nós julgarmos um ao outro. Mas quando você, como do seu patamar, olhar para alguém, for julgar alguém, primeiro olhe para você e se coloque: será que eu gostaria de que me vissem desta forma? Então é dessa forma que eu vejo assim que o juiz, qual o papel do juiz? O papel do juiz é julgar alguém, Mas eu acredito que a justiça, ela é uma coisa, já está falando, A justiça é algo que tem que ser feito e é algo que assim, ele vai fazer por onde, Fazer jus a alguém, Então a coisa mais injusta no mundo acredito, quando você é julgado, você é apontado por algo que você não fez. Cada um de nós, eu, você, todos nós já fomos algum dia, de alguma forma, apontado, julgado por algo que não fez. E isso é muito, mas é muito ruim. Imagina você não dever por algo e ter que pagar por aquilo. É algo assim, muitas vezes as pessoas falam, pela minha razão eu vou até o inferno, as pessoas, não, pelo o meu direito, pela minha justiça, faço qualquer coisa. Então a gente sabe que não é bem assim. Igual quando a gente fala de um país tão bonito, tão rico como o nosso país, mas infelizmente a gente vê que a todo momento as injustiças surgem de todos os lados. Ou seja, o nosso país, o poder, quem tem o poder nas mãos é a pessoa que julga e faz da forma que bem entender. A gente sabe, a gente vê todo dia, é amigo de fulano, é amigo de cicrano, que eu conheço tal, a pessoa tem uma tal influência. Então a pessoa favorece a sua vida. Por quê? Porque ela tem uma influência com alguém, ou ela tem um autoconhecimento, ela está voltada, está ligada a alguém que tem o poder. Então assim ela passa a ser menos injustiçada, enquanto as outras pessoas que não têm acesso a conhecimento, não têm acesso à influência. Então a todo momento a gente está sujeito a passar por algum julgamento qual nós não devemos. E é muito ruim quando você é injustiçado, porque eu acredito que todo dia nós temos que ser pessoas que assim procuramos plantar as coisas boas para ser bem, ser justos aquilo que nós fazemos. Eu acredito que em tudo, como um bom ser humano que eu acredito, que eu gosto de assim ajudar e ver as pessoas, eu sou uma pessoa do bem, eu gosto que assim que a justiça seja feita. É dessa forma que eu penso. Então, a justiça, ser justo. O que é justiça para você? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar, você estando
no lugar de um réu qual cometeu algo, né, cometeu um crime, enfim, algo que venha ser muito grave à sociedade, enfim, e você está no lugar dele? Você já parou para pensar nisso? Mas a todo momento na vida, pessoas são julgadas, pessoas são apontadas, colocadas no lugar de outras. Como eu, como você, em todos os setores, em todos os ramos, existe pessoas que estão cumprindo algo pelo que não cometeu. Você já parou para pensar? Então, através desse vídeo, hoje eu venho falar para vocês qual é, do meu ponto de vista, e qual foi o tribunal mais injusto que já existiu na face desta terra, e que acredito que nunca mais irá existir um tribunal tão injusto quanto esse. Sabe qual que é? O tribunal de Cristo. Jesus foi julgado na cruz por mim, por você, pelos meus pecados. Eu venho aqui através desse vídeo, de repente pessoas podem pensar que eu venho pregar religião, mas a questão não é essa, porque você vê que existem vários meios, várias religiões, onde pessoas, pelo seu ponto de vista, acreditam da melhor forma, devido ao seu ponto de vista, pode não acreditar, né, no que eu estou falando aqui, mas pelo meu ponto de vista e pela minha experiência de vida, eu acredito que um dia na cruz, um homem como ele e os outros ladrões que estavam do lado dele foram julgados, cada um pelo seu ocorrido, pelo seu problema que causou na sociedade. Mas a gente sabe que a história de Cristo não foi bem assim. Nós sabemos que Cristo, inclusive, ele foi julgado pelos religiosos, hein? Se você pesquisar e estudar um pouquinho, você vai ver. Ele não foi julgado por qualquer outras pessoas que perante a sociedade vivem à margem da sociedade, enfim. Não, ele foi julgado justamente pelas pessoas que estavam dentro da igreja, ou seja, pelos religiosos, os que deviam dar o bom exemplo. Ou seja, às vezes você menos imagina, a pessoa que deveria estar te ajudando, estar te apoiando, é a pessoa que está te apontando, está te julgando, está te defamando. Então eu acredito que o tribunal de Cristo, você vê, Cristo nasceu, cresceu, veio pregar o bem, veio trazer para o homem um alerta. Porque para pensar você, Cristo não precisaria, ou melhor, nosso Deus Pai não precisaria mandar o seu Filho, muito menos, ele poderia do nada falar, ó, acabou, eu sou dono de tudo isso, acabou, e não dar uma segunda chance para o ser humano. Ou seja, você vê que o homem na história da humanidade, nós ainda somos mal agradecidos, porque você vê, Deus deu o seu único filho. Imagina você herdeiro de, né, algo muito assim irrelevante ou incontável. Aí você tem um filho, aí você deserda aquele filho seu, você deserda ele e aí manda ele obriga ele a fazer todo tipo de trabalho e ainda depois deserda ele e fala, você não tem direito a nada disso. Isso nem se compara ao que foi Cristo na cruz. Ou seja, Deus deu seu único filho para salvar toda a humanidade. Ou melhor, Cristo veio para nos dar uma chance, porque você vê, se eu posso dizer que ele veio em carne, na verdade ele veio como homem, ele veio como pecador, como nós todos. Veio, passou, ensinou, curou, ajudou, nos ensinou na história da humanidade muitas coisas boas, e ainda foi, você vê, como foi o tribunal de Cristo. Um homem que nunca teve um pecado sequer, é julgado numa cruz como um outro homem qualquer, não devendo nada. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que o tribunal mais injusto que existiu na humanidade foi o julgamento de Cristo. Ou seja, pagar por um erro que nunca cometeu, que não deveria estar naquele local, naquele momento, veio para dar uma segunda chance para você, para mim,
para todos nós, para refletirmos, para buscarmos qual o verdadeiro sentido de você acordar todo dia, olhar no espelho e ainda às vezes ser ingrato. Repense isso daí, ou seja, todo dia alguém está sendo injustiçado. Eu não quero ser injustiçado, acredito que você também não quer. Então a gente tem que lutar para que as coisas, que o mundo, que tudo venha ser justo um ao outro, da melhor forma. Esse é o meu ponto de vista. Então, do meu ponto de vista, o tribunal mais injusto que já existiu no mundo foi o Tribunal de Cristo. Um grande abraço no seu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas famílias, com amigos, com quem você quiser. E não deixa de deixar o seu joinha aí embaixo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Você já ouviu falar do caso dos irmãos Naves? Então pesquisa que você vai ver um dos crimes, julgamentos mais injustos que já existiu no nosso Brasil. Esse crime aconteceu em Minas Gerais. Dois irmãos foram extremamente forçados, torturados pela justiça daquela época, ainda era Estado Novo, né, na época de Vargas. Eles foram extremamente torturados para confessar um crime que nunca cometeram. Então, você vê, a injustiça ela é tão grande que você pagar por um crime que você nunca cometeu, isso não assim se deseja a ninguém. É uma coisa que isso acho que machuca profundamente qualquer ser humano. Que no caso daqueles rapazes, aqueles dois irmãos que foram condenados naquela época, ficaram o quê? 25 anos sem a sua liberdade, foram injustiçados por um crime que nunca cometeram. Dá uma pesquisada aí que você vai saber. Esse isso virou até filme, né, na história do Brasil. O caso dos irmãos Naves, extremamente o nosso judiciário agiu fora do contexto e prejudicou não só essa família, esses dois rapazes, e assim, como o Estado pode falhar e ter feito o que fez com esses rapazes. O caso dos irmãos Naves. Isso eu estou falando nesse vídeo porque, devido ao título do vídeo, que é qual o julgamento mais injusto, que também é assim, o caso deles não se compara com o caso do caso que eu vou trazer nesse vídeo de hoje, que você assista o vídeo até o final, que você vai saber do que eu estou falando, mas eu trouxe esse caso para fazer uma comparação. Tá bom? Um abraço!